Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo! Eu sou a G Correia, professora de costura criativa, e este é o canal do Ateliê Maria Ju, no qual a gente ensina vocês toda semana uma peça nova. E ó, não é qualquer peça que eu ensino aqui pra vocês não, tá? São peças sempre modernas, sempre peças antenadas aí com o que tá acontecendo no mundo da moda. Então fica por aqui, e se é a primeira vez que você está assistindo esse canal, eu já vou te convidar para se inscrever por aqui e deixar o seu like. E para provar tudo isso que eu tô falando para vocês, tá aqui, ó. A peça de hoje é essa bolsa em silicone, super tendência no verão, que eu aconselho vocês a fazerem de várias cores, outros modelos também. E hoje eu vou ensinar essa aqui que é muito facinha, que você faz assim rapidinho, aquele dia que você tá mais estressada, que tá com a cabeça cheia, tá cansada, quer distrair um pouquinho? Pega uma peça dessa para fazer que não tem forro, super simples, uma modelagem, olha, que não tem erro. Até a alça dela, olha só, é uma alça pronta, o que facilita mais ainda a nossa vida. E olha que coisa mais linda que ficou essa peça aqui. Imagina você ter uma coleção dela aí para oferecer para os seus clientes. Os materiais você já sabe que encontra lá no nosso site, lojamariaju.com.br. E se você quiser adquirir também os nossos cursos pagos, os nossos projetos, como este daqui maravilhoso, que é super lançamento, a Bolsa Secret, que eu sei que vocês vão me perguntar. Então, se quiser adquirir, é só entrar em contato através do WhatsApp ou do Insta da loja, que fica aqui na descrição do vídeo. Hoje a bolsa é muito simples, os recados também foram bem rapidinhos, então a gente já vai direto pro vídeo, porque eu sei que é isso que vocês gostam, porque aqui não tem enrolação. Bom, então, vamos começar a peça, e é isso aqui que vai, então, na nossa bolsinha de hoje. Uma bolsinha bem facinha, bem tranquilinha de fazer. E eu vou começar, como sempre, pelos espelhos, né? Já fiz aqui um pique em cima e um pique embaixo. E vou começar colocando, então, o vivo aqui na volta. Esse aqui é um silicone. Tem gente que usa a parte opaca, ó, tá vendo? Tem uma parte opaca e uma parte brilhante. Tem gente que usa a opaca pro lado de fora, ou usa o brilhante pelo lado de fora. Não faz diferença nenhuma, tá? Somente o seu gosto aí. Então, se você quiser fazer com o opaco pro lado de fora, também fica bem legal, bem bonitinho. Mas eu vou fazer com o lado brilhante mesmo, pra fora. Aqui o nosso esqueminha de sempre, então, né? Que eu tenho aqui o piquezinho, que eu marquei o meio. Vou colocar um pedacinho de sintético preto, porque eu vou fazer essa bolsinha, né? No silicone branco e com o contraste no preto. Costuro a metade dessa tira de acabamento. Encaixo agora meu vivo e começo a costurar. Se você quiser, pode usar um calcador de teflon para não grudar. Esse meu calcador aqui não é um calcador de ferro mesmo, mas como ele é bem fininho, então a área de atrito dele com o plástico é pequena, então por isso que ele não chega a grudar assim muito. Por isso que eu gosto dele. E percebam que eu não costuro rente aqui a esse caninho. Eu tô costurando mais próximo à borda, porque essa primeira costura é só pra aplicar mesmo o vivo. Depois que a gente passa uma costura mais próxima. Tinha acabado a linha da minha bobina, mas agora eu já substituí. Mas então, como eu estava dizendo, essa primeira costura você pode fazer mais pra ponta. Deve fazer mais pra ponta, porque depois, a hora que a gente for encaixar o fole, aí sim a gente chega bem perto deste caninho. Eu tô usando a linha da mesma cor aqui do meu vivo, porque pra não aparecer, né? Às vezes a gente usa uma linha de outra cor e acaba aparecendo, depois que a gente desvira a peça, aparece aí a linha e tal, e não vai ficar legal. Então, usem sempre a linha da mesma cor aí do vivo pra não ter problema depois de aparecer alguma coisa. Depois que a peça tá pronta, daí não tem mais jeito, né? Então, tô cortando aqui o excesso do vivo. Vou abaixar o meu acabamento e costurar. Tiro aqui o excesso. E tá pronto aqui, ó, já coloquei o vivo. Daí agora, eu vou colocar uma meia argola aqui nesse cantinho, pra depois eu pendurar um chaveirinho. Então, eu vou descosturar um pedacinho. Eu gosto de fazer assim, é proposital, tá? Eu gosto de primeiro passar o vivo e depois eu encaixo esse suporte aqui da meia argola. Então, eu sempre faço assim,
porque eu acho que o vivo fica mais bem acabado quando a gente faz desse jeito, não fica aquele caroço aqui em cima. Então, eu peguei um pedacinho do próprio silicone, tá? Porque é só pra pendurar um chaveirinho, então não tem problema nenhum, não vai ser nada aqui pesado, né? Passei aqui a meia argola, vou encaixar aqui, aonde eu quero colocar. Então, encaixo, deixo bem justinho aqui esse suporte pra não ficar aparecendo. Então, eu deixo ele bem apertadinho. E aí, eu passo novamente aqui a costura. Não precisa ficar fazendo muito retrocesso não, tá? Porque é uma peça de plástico e daí quanto mais ficar furando, pior é. E vou colocar aqui na parte de baixo, aqui a minha etiqueta, a minha plaquinha, tá? Eu vou furar aqui, vou colocar. Aí depois quando a peça estiver pronta, daí eu vou colar um pedacinho do silicone aqui só pra dar acabamento nesse lado de cada ferragem. Então, eu só vou colocar aqui a minha etiqueta e o espelho de trás aqui meu já tá pronto, é só isso aqui, só colocar ao vivo mesmo e tá prontinho. Então, aqui eu tenho para o canal de zíper, né, a minha tira de silicone. E tenho também uma tira de sintético que eu vou usar para dar acabamento nesse silicone, para não colocar o zíper direto nele. Então, eu coloquei aqui uma tira de fita dupla face, e aí o que eu vou fazer? Eu vou dobrar e vou colar aqui, ó, dando um acabamento nesse silicone. E aí, eu vou pegar meu zíper, vou encaixar aqui embaixo e vou costurar aqui na minha máquina, ó. Então, eu encaixo ele aqui, por isso que é bom colar, mas se você quiser vir direto também pode. Então, eu vou encaixar ele aqui embaixo, ó. E vou começar a costura aqui, assim eu já costuro tudo de uma vez. Por isso que é mais fácil você já colar essa tira de acabamento aqui. Se quiser colocar direto no silicone, pode também, mas eu acho que fica mais legal fazendo assim, fica mais bonito. Até porque é uma bolsa tão fácil, que não tem forro, não tem nada, que dá pra gente fazer alguns detalhes, assim, diferentes, né? Não é diferente, é que fica um pouco mais cuidadoso aqui a peça. Fica com um pouquinho mais de detalhe. Então, eu vou costurar aqui. E aí, eu faço a mesma coisa lá do outro lado. Ó, como é que ficou? Fica bem bonito. Ó, então, fica com acabamento aqui nessa parte do nosso zíper. E agora, aqui eu faço a mesma coisa. Eu vou colar essa tira aqui no meu silicone. E aí, eu vou costurar, vou colocar o zíper aqui por baixo e vou costurar desse lado. Costurei aqui o outro lado do zíper. Olha só como é que fica aqui dentro também. Não tem nada que desfie, então tá tudo certinho, tá tudo com acabamento. Passei já o meu cursor. E aí, eu vou fazer agora aqui o suporte da meia argola pra gente poder colocar a nossa alça, né? Então, peguei aqui um pedacinho de sintético, coloquei uma fitinha dupla face no meio, e aí eu vou passar a meia argola aqui por dentro. Eu fiz, ó, um risco aqui no meio. Você pode também passar cola de contato, se você quiser. Mas a fita dupla face, nesse caso, já é o suficiente. Porque é uma argolinha pequenininha, tô usando uma de 1,5, porque é uma bolsa que não é para carregar peso, né? Então, não tem necessidade de você fazer muito reforço nessas horas. É uma bolsa pequenininha, com uma proposta mais, assim, de fim de tarde de praia, ou um shoppingzinho, uma coisa bem tranquila. Então, eu fiz isso, vou colocar aqui, em cima aqui do meu zíper, e vou costurar. É legal você começar costurando da metade pra frente, porque assim ela não vai sair do lugar. Então, se você começa aqui atrás, às vezes sai do lugar. Então, a gente começa aqui na metade, ó. Então, eu já preguei, agora ela não escorrega mais. Pronto, ó. Coloquei aqui desse lado, bem aqui no meio. E agora, eu vou colocar a outra aqui do outro lado. Então, eu vou encaixar aqui no meu zíper novamente. Não deixo muita distância, eu corto ela grandinha pra gente poder ter uma segurança pra costura. Mas eu não deixo essa parte aqui muito grande, porque senão fica feio, fica caindo assim pra fora esse acabamento da meia argola. Então, por isso que eu gosto de costurar bem próximo. Então, tá aqui, ó, os dois lados aqui costuradinhos. Vou pegar agora a tira aqui do meu fole,
Ó, prestem atenção, tá? Se vocês começarem fazendo com o lado brilhante pra fora, tudo tem que ficar com o lado brilhante pra fora. Então, aqui eu vou colocar, ó, direito com direito, brilhante com brilhante. Se você estiver fazendo com o lado fosco, você coloca aqui fosco com fosco. E aí, vou costurar. Faço aqui um retrocesso. Eu tô usando a linha preta mesmo, porque eu vou fazer o acabamento com viés preto, então não tem problema, tá? Então, é por isso que eu tô usando a linha preta mesmo aqui nessa hora. Deixa eu só acertar aqui, pra não entortar o pole. Pronto. Vou cortar aqui esse excesso. E aí, eu já vou colocar aqui o meu viés. Porque a gente vai rebater essa costura, só que eu já vou colocar, então, aqui o acabamento. Porque como não tem forro, então eu já coloco o meu acabamento aqui. Ó, queimei a beiradinha do meu viés. Encaixo ele aqui, certinho. Cuidado só com a meia argola, tá? Por isso que também não precisa colocar esse suporte tão próximo ali da onde a gente vai costurar, tá? Deixa um espacinho, porque senão na hora que a gente for passar essa costura aqui, é perigoso a gente passar por cima da meia argola. Por isso que essa peça aqui é excelente para iniciante, principalmente por ela não ter forro, não tem dificuldade nenhuma, bem tranquila. Ó, vou queimar aqui esse lado também. E aí, eu vou aqui, ó, virar e vou rebater. Ó. Só que aqui, eu vou rebater com a linha branca. Não, vou fazer com a linha preta mesmo. Vamos ver se vai ficar legal. Senão, qualquer coisa eu desmancho e daí eu costuro em cima do furinho. Vou fazer com a linha preta, porque eu acho que a linha branca não vai combinar muito aqui. Porque a linha preta vai dar um contraste legal aqui no branco. Vamos ver. Qualquer coisa eu mudo. Eu gosto de costurar devagar, principalmente quando é plástico. E principalmente assim, né? Quando eu tô usando uma linha né, que vai contrastar aqui. E eu acho que ficou legal, ó. Ficou bom. Gostei. Agora, se você estiver fazendo pela primeira vez, pega o espelho. Pega aqui o espelho e clipa isso aqui em volta. Pega uns clips, clipa tudo isso daqui em volta pra conferir a medida do fole. Porque às vezes dá diferença do meu fole para o seu. Então, eu coloco uma medida aí na descrição do vídeo. Eu sempre coloco 1 ou 2 centímetros a mais do que o meu, por causa dessa diferença aí de costura, né? De margem de costura. Então, é legal você fazer isso, ó. Você clipa tudo aqui e aí você confere isso na primeira vez. Depois que você conferiu, você já mede o tamanho do seu fole para você não precisar ficar toda vez clipando a peça. Então, se você for fazer 10 peças, você já corta o seu fole da medida certa. Mas, na primeira vez, até peça com molde, eu, né, aconselho a fazer isso. Então, aqui eu clipei pra mostrar pra vocês que o meu fole, ele tá dando certinho a medida que eu preciso. Ó, passa aqui 1 centímetro, então é justamente a medida que eu preciso. Eu vou colocar pra vocês mais 1 centímetro, pra vocês terem essa folguinha aí, caso a curva de vocês fique diferente, né? Que eu usei o cone de linha pra fazer essas curvinhas, então, caso fique diferente, então eu coloco 1 centímetro a mais aí pra vocês na descrição do vídeo, tá? Então, tá tudo certinho. Vou tirar os clipes e daí agora a gente fecha o outro lado aqui do nosso fole. Então, venho aqui, coloco, ó, direito com direito, passo a costura aqui na ponta, vou cortar e vou colocar o viés de acabamento, do mesmo jeito que eu fiz lá do outro lado. Então, eu costurei aqui desse outro lado, rebati, tá? Os meus 2 lados aqui já rebatido. O que que eu vou fazer? Costura com costura. Ó, coloco aqui costura com costura, dou um pique de cada lado, faço a mesma coisa lá na parte de trás, na parte também do zíper. E aí, sim, a gente pega o espelho, já coloca lá meio com meio, encaixa tudo direitinho e costura pra fechar.
Então, é uma bolsinha bem facinho de fazer, mas que é a moda aí do verão, né? Que é a estação aí, a próxima estação, a gente tá na primavera aqui. Então, a próxima estação aí, o verão, essa bolsinha é o que vai ser usado na próxima estação. Faça de várias cores, que vai vender com certeza, porque é peça que não fica caro para você fazer. É uma peça que tem um valor super, né, acessível, então você pode colocar um preço legal aí para sua cliente, para seu cliente. E vai vender muito aí na próxima estação. Não sei quando que você está assistindo esse vídeo, mas se for no futuro, ele está sendo gravado na primavera. É por isso que eu já estou fazendo. Até saiu um sol hoje, a gente tava com uma chuva danada. E hoje até saiu um solzinho, acho que é por isso que eu tô fazendo já essa bolsinha, porque a gente não aguenta mais chuva por aqui. Bom, agora, o que que eu vou fazer? Vou costurar, vou fechar aqui a minha peça, vou virar pro lado de cá, que eu acho que é melhor. Então, vou começar aqui a costura. A minha máquina tá no ponto 4. E aí, eu começo, então, a costurar, a fechar a minha peça. Eu vou abaixar um pouquinho aqui, que eu acho que assim dá pra vocês verem melhor. Ó, e vou costurando, então, a minha peça. Vou pegar um alicate, por causa das curvas, que fica mais fácil. Aqui, gente, como eu parei pra pegar meu alicate, eu aproveitei e já passei umas costurinhas aqui de segurança nas laterais e aqui no meio da parte de cima, porque eu vi que tava escorregando. Então, eu prefiro fazer isso, que é pra gente não perder aqui, ó, essa simetria das laterais aqui, pra ele ficar certinho, ó, tá vendo? Então, as duas laterais, os dois acabamentos de zíper, eles estão certinhos, estão alinhados. Então, às vezes, a peça vai andando, vai saindo do lugar e a gente perde esse meio, tá? Então, agora aqui, eu vou só puxar o meu material aqui pro lado, só pra facilitar um pouquinho. Não puxem pra você, puxem pra fora. E também não é pra puxar muito também, porque isso aqui rasga bem fácil, tá? Então, tomem cuidado aí pra não danificar o seu material. Então, olha só, aqui. Aqui, ó, tá vendo? Já tem uma costura. E isso ajuda muito pra não sair essa peça do lugar, porque ela, às vezes, sai mesmo, clipes estoura. Eu sempre dou essas dicas, né? Quem já me acompanha faz tempo já sabe disso de cor e salteado. Mas, como tem sempre gente nova chegando aí no canal, então eu gosto de relembrar essas dicas, porque também é assim que a gente aprende, né? É na repetição, tem coisa que fica gravado na nossa cabeça de tanto martelarem, né? Então, essa é uma delas. Tudo que a gente pode facilitar é melhor, né? E eu gosto de dar essas dicas pra vocês por isso. Porque são coisas que eu já errei muito já, então eu acho que compensa a gente ter esse trabalhinho de passar essas costurinhas, mas ó, tá vendo? Nada saiu do lugar, eu sei que eu vou fechar essa peça, não vou precisar desmanchar nada, porque vai ficar tudo batendo, né? Todas as medidas aqui certinhas nos lugares que elas precisam estar. Ó, sem dificuldade nenhuma pra fechar. Agora, já vou colocar aqui o viés pra dar o acabamento. Então, peguei aqui meu viés de boneon. Vou encaixar ele aqui. Eu queimei a pontinha, porque eu não gosto de coisas que fiquem desfiando. E aí, eu começo aqui a minha costura. Dou uns pontinhos e começo a esticar. Então, esse viés aqui, não precisa também esticar tanto, tá? Só deixar ele bem justinho, assim, esticadinho, já tá bom. Não precisa também, né, achar que é elástico e ficar puxando esse viés aqui. Costuro bem próximo agora ao vivo. Por isso que eu gosto muito desse calcador, porque ele me permite chegar no máximo ali. Porque você pode ver que entre a agulha e o vivo não tem nada, não tem nenhum calcador, nada atrapalhando. Ela tá direto, bem pertinho aqui do vivo. Então, eu gosto muito desse calcador. E aí, eu consigo chegar bem próximo a ele. E aí, fica um acabamento bem legal. Eu gosto bastante. Ó, fazendo aqui
Mais uma curva. Como é uma peça bem facinha, então eu tô mostrando bastante os detalhes, assim, pra vocês verem aí como é bem simplesinho pra fechar uma peça. Essas peças são ótimas pra você treinar, mesmo aí quem tem experiência, essas peças aqui, às vezes, elas, por ser mais fácil de fazer, né, então a gente, é até bom pra cabeça, dá uma relaxada, uma aliviada. Às vezes não tem encomenda dela, mas faz uma pra você, assim, facinho, que já é gostoso demais de fazer. Cabeça agradece. Então, ó, dobrei aqui, vou costurar, faço o retrocesso e pronto, ó. Tá aqui já com acabamento, então, esse lado aqui do nosso espelho. Cortem, principalmente nesse tipo de peça, todos os fiozinhos, queimem, porque senão vai aparecer do lado de fora, tá? Porque é transparente, então vai aparecer. Deixa eu tirar esse fiozinho aqui, pronto. Agora eu vou pegar o espelho de trás, vou colocar aqui, ó. Sempre a parte do acabamento do vivo fica pra parte de baixo, fica com o fole. Então, eu vou clipar. Eu não gosto de vir direto costurando. Não sei porquê, mas eu não gosto, assim, de... Mesmo que eu sei que tá tudo medido e tal, eu gosto de colocar os clipes porque eu acho que isso centraliza, né, o nosso espelho. Então, eu acho que fica... Ah, não sei, eu acho que fica melhor. Não corro risco desse espelho ficar torto, de colocar mais pra um lado do que pro outro. Então, assim, eu prefiro fazer assim. Se você quiser colocar diretão aí, fica por sua conta o risco. Mas o conselho que eu dou é que você faça aí do jeito que você acha mais confortável. Então, olha só. Não tenho que errar, né? Tá tudo conferido aqui, não tem nada pra errar. Faça a primeira peça e depois disso, corte as outras, faça aí à vontade. Faz uma de cada cor que, ó, vai vender bastante. Agora eu vou fazer isso, tá? Eu vou fechar aqui esses pontos e vou passar a costura em volta e também o viés. Prontinho, ó, costurado, colocado aqui o acabamento. Agora, vou desvirar essa peça. Cuidado, tá com... Se você colocou ferragem assim que nem eu, né? A etiqueta e tal. Pra não rasgar, tá? Na hora de desvirar. Então, vou virar aqui primeiro. Eu gosto de virar essa parte aqui primeiro. Depois eu venho puxando o fundo e desviro. Se você quiser usar uma fonte de calor, como um secador, por exemplo, pode usar. Se quiser colocar um pouquinho no sol, também pode. Mas toma cuidado, tá? Não exagere na fonte de calor. Vou virar, então, agora aqui. Vou acertar ela direitinho. Fica um pouco dura por causa do vivo, tá? Então, eu vou acertar. Depois, como eu falei, eu vou dar o acabamentinho aqui na minha plaquinha. Essa plaquinha vocês sempre me perguntam. É lá da CRZ Zanetti e eu mandei gravar. Mas tem a Oficina dos Badulaques, que também é nossa parceira aí. E que faz essas plaquinhas e já entrega já com a gravação, tudo prontinho. E tem o cupom de desconto, que é o Maria Ju, tudo junto, tudo minúsculo, vou deixar escrito aqui pra vocês. E tem outros tipos de etiquetas lá, não só essas plaquinhas, tem de acrílico, tem aquelas que é tipo... Ah, é tipo sintético mesmo, né? Então, você escolhe lá, que tem várias. E olha só como é que ficou. Desvirei, aí você acerta o vivo, porque, né, quando a gente desvira, ele perde um pouco aí o formato da peça. Desvira, acerta os cantinhos, eu vou colocar um chaveirinho ali, pra ficar mais bonitinho. Coloquei aqui, então, esse chaveirinho lindo que tem, ó, um strass aqui, olha que coisa mais lindinha que é esse chaveiro. É muito gracinha. Então, eu pendurei aqui pra dar um charme, mas, né, sem deixar a bolsa muito espalhafatosa, cheia de coisa. Então, é só um chaveirinho que combina, né, com as cores da bolsa. Então, pra uma coisa mais discretinha. E agora, eu vou colocar aqui uma alça. Vou usar uma alça pronta. Mas, se você quiser, né, fazer uma alça aí também, pode fazer com esse sintético, né, que usou pra fazer os acabamentos. Que também vai ficar bom, mas eu acho que uma alça dessa daqui fica
combina mais com o estilo, né, por ser silicone, então eu acho que combina mais. Esse material aqui tem lá no site, disponível em várias cores pra vocês, é lançamento, e tá aqui, ó. Olha que peça mais linda, essa bolsa aqui com essa alça, você pode também variar, né, pode, hoje eu quero sair com outra alça, quero uma preta lisa, quero sair com uma cinza chumbo, ou uma alça branca, você pode variar outras estampas, e aí vocês façam de várias cores, coloca uma coleção aí, ó, cria uma coleção pro seu ateliê, e coloca várias cores que eu tenho certeza que essa daqui vai vender muito, tira foto bem bonita, posta aí nas suas redes sociais, que a galera vai vir atrás dela, com certeza. Tem um tamanho, ó, super legal, você pode até mudar as medidas, se quiser fazer ela menorzinha, faz, mas essa daqui tem um tamanho bem legal. E apesar de ser silicone, ela não é tão transparente como o plástico, tá vendo? Então você pode colocar as coisas aqui que não vai ficar aparecendo muito, não. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o like, que isso é muito importante para o nosso crescimento. Um beijo e até semana que vem!